Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Relativamente às questões que nos têm colocado sobre o tema e as evoluções na situação do BPI, eu gostaria de deixar essencialmente duas mensagens. Uma de estranheza e outra de dúvidas. Todos sabemos que aqui há algumas semanas o país teve conhecimento de que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo se envolveram com interferências na relação entre acionistas de vários bancos portugueses. Friso, relações entre acionistas, relações privadas entre acionistas privados de vários e não apenas bancos portugueses. Esta situação era estranha e por isso o PSD imediatamente solicitou esclarecimentos ao Primeiro-Ministro. Esclarecimentos esses que nunca obtivemos, respostas que nunca chegaram. Eu recordo que a posição do PSD é de que o Estado e, naturalmente, os governos têm um papel importante na economia, mas é um papel que é de tal forma importante que deve ser exercido sempre com imparcialidade, e essa é uma ideia e um princípio fundamental, imparcialidade relativamente aos agentes económicos. Por outro lado, transparência, e por isso os esclarecimentos eram importantes e, obviamente, cumprimento da legalidade e dos poderes previstos nas leis. Sucede que não apenas essa primeira interferência em negociações e interações entre privados já foi estranha, como foi estranha depois a declaração e as palavras do Primeiro-Ministro sobre um acordo que afinal nunca chegou a concretizar-se e finalmente também estranha e que nos suscita as maiores dúvidas esta atuação do Governo de aprovar aquilo que parece ser uma lei desenhada para resolver um caso concreto. Recordo, se é verdade que o Estado e os governos têm um papel importante na economia, esse papel deve ser sempre exercido com imparcialidade, transparência e no cumprimento da legalidade. Naturalmente que a situação estranha em que hoje nos encontramos, obviamente decorre também, no plano político, do facto de o Governo se ter colocado ele próprio nessa situação em que dúvidas sobre a sua imparcialidade têm vindo a ser colocadas. Foi o Governo que se colocou nesta situação que, obviamente, coloca a todos dúvidas e que é estranha. Relativamente à lei, ao decreto-lei hoje conhecido, eu creio que há sobretudo duas dúvidas que o PSD coloca. A primeira tem a ver com a forma como se legisla. É duvidoso se o método de legislar uma lei que é suposto ser geral e abstrata seja desenhada para resolver um caso concreto. E, portanto, essa forma de legislar deixa as maiores dúvidas. Mas também já agora, olhando para o próprio conteúdo do diploma hoje publicado, ficam dúvidas sobre mesmo esta solução encontrada para o caso concreto é apta, é adequada ou é sequer suficiente para resolver o caso concreto que justificou que o Governo a tivesse aprovado. O Governo diz que o diploma ajuda a captar investimento estrangeiro. É assim ou não? Porque, de facto, este diploma permite que a capital de outro país entre mais facilmente, digamos assim, na banca portuguesa. Repare, quaisquer das empresas que estão cotadas, no caso no mercado de valores mobiliários português, estão abertas e têm recebido várias vezes, nos momentos em que a economia se mostra e o país se mostra atrativo e passível de confiança, têm recebido investimento estrangeiro. Não é particularmente uma norma como esta que o tem inibido, sendo que, de todo o modo, deixe-me dizer-lhe que esta matéria da existência e da duração no tempo de cláusulas de limitação de direitos de voto é uma matéria que merece ser analisada num plano de normalidade. Aquilo que o PSD manifesta dúvidas, sobre aquilo que manifesta dúvidas é a forma de legislar para resolver um caso concreto. E eu creio que sobre isso ninguém tem dúvidas que esta terá sido uma intervenção legislativa para
atuar num caso concreto. Já agora, era importante, se o Governo está preocupado em atrair investidores estrangeiros, que invertesse profundamente a atitude e o caminho. Os investidores confiam num país que cumpre os seus compromissos, não rasga contratos, não ameaça pela voz do próprio Primeiro-Ministro investidores, que não rasga compromissos multipartidários, designadamente relativamente à tributação de empresas, que não coloca dúvidas sobre o seu caminho orçamental e de consolidação, que não deixa dúvidas sobre a reversão, ou que não faz reversão de reformas estruturais importantes em áreas tão importantes para a atração de investimento, como sejam, por exemplo, a legislação laboral ou a área da justiça. Ou seja, eu poderia compreender que o Governo quisesse falar da atração de investimento. Não é seguramente este Governo, neste momento. Há um aspecto importante também. É mais atraente para o investimento estrangeiro um país onde as instituições funcionam e o Governo não escolhe lados e não interfere em negociações privadas entre acionistas privados.